Bem-vindos a mais um estudo do livro Reason Above All, do Rabino Israel Drazen. Nós temos 2 capítulos, na verdade, para ver. Vamos ver se vai ser possível abordar os 2 hoje. Capítulo 21 nos traz, mais uma vez, uma pergunta provocativa. A divindade ensina a Torá para as pessoas? O Drazen, nesse capítulo, nos diz o seguinte: o livro de reza judaico, o Sidur, ele não é um texto teológico, nem é um texto filosófico. Ele não contém uma visão singular e unificada do judaísmo. O Sidur é um compêndio, uma antologia de abordagens divergentes, muitas vezes irreconciliáveis, escritas e alteradas por diferentes estudiosos em períodos diferentes ao longo da história. Por isso que você tem Sidur Ashkenazi, Sidur Sfaradi, Sidur Mizrahi, Sidur da comunidade tal, Sidur agora humanista, Sidur feminista, Sidur... Esse é o motivo. E não obstante a tudo isso, o Sidur é considerado um dos livros sagrados da tradição pelo motivo certo. Isto é, não porque tenha verdades absolutas, porque não tem. Nenhum livro tem. O Sidur é considerado sagrado porque reconhece e apresenta os judaísmos alternativos, em igual escala de respeito, tal qual todas as pessoas devem tratar e valorizar umas às outras, não importando suas opiniões particulares. Nós podemos aprender de tudo e de todos em alguma medida. Então não se deve surpreender que o Sidur contenha tanto ensinamentos maimonidianos básicos, como o texto do Anima Amin, elaborado pelo Maimônides, os populares 13 princípios da fé judaica. Os 13 princípios, um texto maimonidiano, eles constam no Sidur. Também tem uma canção inspirada nele, o Igdal, que é basicamente a versão cantada da mesma coisa, focando naquilo que o Ramban ensina, de que o divino não tem forma, não tem corpo. E não obstante a tais concepções, uma outra canção que também está no Sidur, no Anim Zmirot, fala-se de Deus como uma pessoa física, como nós vimos ocorrer no Talmud. Deus colocando tefilim, Deus colocando talit, Deus mexendo o braço, dando oi. A reza recitada pela manhã sobre a leitura da Torá é um dos variados exemplos que demonstram as visões diversas contidas no Sidur. Esse exemplo indica novamente como o Ramban lidava com os conceitos da incorporalidade divina
e mostrará também como, no seu caso, tal visão acabou sendo ignorada e não faz parte da religião judaica hoje. O Dras então prossegue para dizer que a prática geral é começar a rezar pela manhã, recitando rezas de agradecimento ao divino por trazer a experiência da vida e temas relacionados. Dos grupos de rezas desta sessão, 3 são rezas que reconhecem o mandamento divino de que devemos nos ocupar com as palavras da Torá. O Talmud registra 3 visões, 3 opiniões sobre o que se deve dizer e uma quarta dizendo que nenhuma das 3 versões deve ser recitada. A segunda das 3 versões retratam a divindade de forma antropomórfica. Veremos que, apesar das claras advertências do Ramban sobre rezas desse tipo, sua visão não foi apenas rejeitada, mas seus escritos foram e são adulterados para fazer parecer que ele nunca teria se oposto a tais palavras. Então, os questionamentos desse curtíssimo capítulo respondem 5 perguntas. Quais são as palavras do Talmud sobre a reza para o estudo da Torá? Qual é a visão do Ramban do relacionamento da Torá a Israel? Qual é a dificuldade com a segunda versão do final da reza no Talmud? Como o Ramban resolveu esse problema? E por qual motivo os judeus não seguem, porque não seguem mesmo, o caminho apontado pelo Ramban. O requerimento de dizer uma brachá para a Torá. No Talmud, Tratado de Brachot, lá na página 11b, se diz que o judeu tem que dizer uma bênção quando ele vai ler e estudar a Torá. O Rabino Yehudá disse em nome de Shmuel, a brachá tem que ser a fórmula, bendito sejas tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, e deve concluir com, que nos santifica por meio dos teus mandamentos e nos ordena a estudar a Torá. O Rabino Yonatan conclui do seguinte modo, depois da fórmula, bendito sejas tu, Hashem, que ensina a Torá ao teu povo Israel. O Rabino Hamnuna disse, depois da fórmula, que nos escolheu de todas as nações e nos deu a Torá. Bendito sejas tu que outorga a Torá. O Rabino Hamnuna então disse, vamos falar todas elas. A visão do Rabino Hamnuna incorpora todas as opiniões. Por isso é a linguagem que aparece na maior parte dos Sidurim. Quais são as dificuldades filosóficas com estas ideias que o Talmud trouxe? Para quem não percebeu, só de ler. É possível que o Rabino Yohanan e o Rabino Hamnuna não tiveram a intenção de que povos aceitassem a linguagem literalmente. É possível, não sabemos. As palavras apresentadas ali mostram uma cena na qual a divindade é entendida como corpórea e está sentada ao lado dos judeus como um professor ensinando os detalhes da Torá para eles. Por isso, a bênção. Bendito sejas tu que ensina a Torá ao teu povo Israel. Ou seja, a pessoa vai então imaginar que o divino está ali do lado dela, invisível, mas físico, e ele aqui fica soprando no seu ouvido o que quer dizer a Torá. Só que isso é contrário ao entendimento da incorporalidade divina, que esclarece que a divindade não é ou tem um corpo. E, portanto, o conceito de comunicação desse jeito, tomado literalmente, é simplesmente falso. Quem imaginar que Deus está lá do lado dela soprando coisas no seu ouvido, não está fazendo outra coisa a não ser sendo idólatra, prestando culto ao fruto da própria imaginação. Isso não está acontecendo de fato. A pessoa então saiu da realidade e entrou na própria cabeça. Entrou no universo, por assim dizer.
da própria imaginação, e ali a divindade não está. Portanto, houve um afastamento do divino e não uma aproximação. Então, Drazen diz a visão do Ramban e como ela foi deturpada. O Ramban ensinou que o entendimento do divino deve ser incorpóreo. E que este conceito é o princípio fundamental do judaísmo, ou daquilo que chamamos de judaísmo. Existem muitos judaísmos, é verdade. Se nós tirarmos os nossos preconceitos, podemos até dizer que as primeiras versões do cristianismo eram, na verdade, judaísmos diferentes. Mas isso então quer dizer que existem versões idólatras do judaísmo. E o Ramban e seus discípulos não se ocupam destas outras versões, mas da herança entendida dentro da realidade. Já que para nós, a realidade é o barômetro da verdade. Ele repete esse conceito frequentemente no começo do seu código jurídico, o Mishneh Torah, um livro escrito para pessoas simplórias, não é uma obra pesada filosoficamente, portanto ele usa a linguagem para a pessoa simples, ele fala das tais verdades necessárias. E enfatiza no Guia dos Perplexos, aí sim, em grandes detalhes, com um conhecimento já avançado, sobre a absoluta relevância e pertinência do conceito da incorporalidade. No Mishneh Torah, o livro que lida com os ritos das rezas, a coletânea que lida, e que nela tem vários livros que lidam com essas questões rituais, chama-se Sefer Ahavá, o livro do amor. E o Ramban com isso queria ensinar alguma coisa para nós. Todas aquelas práticas são o amor. A nossa fidelidade para com o divino, a nossa voluntária rejeição da idolatria, é a prática do amor. Assim como o amor entre as pessoas não podem ser só palavras. Eles devem estar imbuídos espontaneamente no nosso próprio comportamento, não só em relação àquela pessoa quando ela estiver presente, mas o tempo todo. Então, os livros da coletânea que lida com esses ritos, com essas expressões que são aprendidas num primeiro momento como uma disciplina, como uma alahá, um caminho, até que a nossa verdadeira natureza se manifeste e manifeste tais comportamentos espontaneamente. E é aí que eles têm valor, não antes. Então, nesse livro, no Ilhot Tefilá, nas leis da reza, o Ramban termina a reza adicionada pelo Rabino Yohanan com as palavras que nos deu a Torá. Ele não usa o antropomorfismo que o Talmud determinou ali, que ensina a Torá a teu povo Israel. E aí o Drazen complementa
que na edição do Mishneh Torah de Rubinstein se percebe a frase que nos deu a Torá como a correta visão maimonidiana de como a reza deve ser concluída. Essa linguagem do Mishneh Torah, apesar de modificada posteriormente por publicadores para que ficasse que ensina a Torá ao povo de Israel, é encontrado nos manuscritos mais antigos do Mishneh Torah, bem como nos comentários do Ramban, Agadot Maimonidiot e nas responsas que o Ramban deu. Então, se consta, se é um fato, por que a visão do Ramban é ignorada? O Rubinstein explica que as pessoas decidiram ignorar e até falsificar as palavras do Ramban por ignorarem o problema filosófico que ele estava tratando. Em vez de aprenderem, eles usaram a linguagem talmúdica, dado que o Talmud é uma fonte tradicional importante, e muitos estudiosos, como o Rif, o Rabino Yitzhak Ben Yaakov Al-Fassi, que era mestre do Ramban, tinha aceito tal linguagem. Então, disso nós aprendemos que a linguagem do Ramban não tendo sido aceita, os escribas que copiaram sua obra, os editores de livros atuais, principalmente das editoras religiosas ortodoxas, alteram deliberadamente as palavras do Ramban em todos os livros, seja no Mishneh Torah, seja em outros livros também, para que elas sejam torcidas para refletir aquilo que eles determinaram que deveria ser aceito popularmente. Exatamente como aconteceu com o Rabino Hizkiah da Silva e tantos outros comentaristas. Eles fizeram isso para fazer parecer que o Ramban teria aceito aquele uso geral, e muitas versões do Mishneh Torah hoje, incluindo a versão do Sefaria, retiveram a adulteração. O livro de reza judaico, o Sidur, contém o compêndio de concepções judaicas contraditórias e irreconciliáveis. Ele menciona a ideia de divindade física e carnal, como na reza do Anin Zemirot, e rezas também sem referência antropomórfica ou corrigindo antropomorfismo, como as que são inspiradas nas palavras do Ramban. Tudo depende, portanto, de quem você é, não do livro que você usa. O idólatra lerá tudo como idólatra. O mistificador lerá tudo como misticismo. E a pessoa lúcida e racional lerá tudo com base na racionalidade e na sanidade. Essa lição é importante porque, portanto, para a pessoa lúcida, a Bíblia hebraica não tem problema algum. Não tem problema algum porque não é a questão do que o livro diz, mas do que eu leio do que o livro diz. O problema não é o livro dizer A, B ou C. O problema é se eu tenho competência para ler. A questão é se eu tenho ou não maturidade para isso. Então Drazi completa dizendo que não é surpresa, então, que o Ramban foi rejeitado pela maioria da população judaica, sendo, aspas, aceito hoje apenas por ser deturpado, para fazer parecer que seu ensino seria místico ou tolerante ao misticismo atual. Não é. O fato da população ignorar que a linguagem da reza que fazem nega
a incorporalidade divina, que é a herança, faz com que tal rito permaneça. Então, essa parte é muito importante para mostrar para cada um de nós que quando nós lidamos com esta nossa tradição, nós não estamos lidando com um material pronto. Um outro colega de estudo, não vou me lembrar agora quem, fez uma pergunta pertinente certa vez, quando perguntou se o Talmud tinha um fim, se o debate chegava a uma conclusão, dando então a oportunidade de refletirmos sobre o fato de que justamente não. O Talmud não tem um fim, ele não chega a uma conclusão final, porque o Talmud é uma eterna jornada. O Talmud não tem nem começo, porque ele começa a partir da página 2a, não tendo a página 1, que os rabinos dizem ser o Sefer Devarim, o último livro da Torá, e a Torá, por excelência, já agora com um olhar acadêmico, é o primeiro livro do Talmud, ou o primeiro livro da Torá oral. Por isso que o Talmud não começa na página 1, só na página 2 sempre. Então a nossa tradição não é completa, pronta, dada, mastigada. A nossa tradição é crua, da natureza, recém-extraída do solo, ainda fervilhando, intensa, amarga. Ela precisa ser preparada, debulhada, amassada, cozida, fervida, para só então ser ingerida. A dialética das obras judaicas tem esse objetivo em todas as suas manifestações, incluindo a reza. Portanto, quem nutre a visão idólatra, a visão daquele que busca verdades absolutas, que quer verdades dogmáticas para acreditar e ser o crente, tem uma enorme dificuldade com a nossa tradição, porque ela provê informações contraditórias propositalmente. Porque quanto mais certezas e crenças você tem, mais distante você está do conhecimento. E tendo visto isto, nós podemos então partir para a nossa próxima aventura, porque esse capítulo era mesmo curtinho, tinha esta importante reflexão, breve, e aí o Drazen nos leva para este 22º capítulo, onde ele novamente nos provoca. Pessoas não inteligentes podem se matar? Ele nos diz: a convicção do Ramban sobre o valor de todos os povos, não importando quão inteligentes eles sejam, se muito ou se pouco, pode ser visto no modo em que ele aceitava as modificações rabínicas das visões bíblicas sobre suicídio. Um dos motivos dos mistificadores, hipocritamente, claro,
rechaçarem o pensamento maimonidiano é acusarem o Ramban de dar ouvido aos gregos, se dedicar com as coisas dos gregos, como se o misticismo tivesse vindo de onde? O Ramban fazia isso, se abria aos filósofos gregos, aos filósofos árabes, e se tivesse tido a chance aos filósofos chineses, e se tivesse tido a chance aos filósofos hindus, porque o Ramban sabia que a sabedoria é distribuída em toda a terra. A sabedoria do divino está no mundo inteiro. E o Drazen escolheu esse tema para que tivéssemos um exemplo pertinente dessa postura e também do pensamento dos sábios, para que nós possamos apreciar e avaliar o impacto de uma decisão tomada por empatia e amor ao seu semelhante. A Torá frequentemente menciona práticas antigas e ideias históricas que os profetas e posteriores rabinos modificaram e até elevaram para que refletisse suas concepções e ideais éticos. A nossa religião não é biblista. Nós não prestamos culto para o livro, embora existam judeus que prestem culto para o livro. Mas nós, o ideal Israel tradicional, não presta culto para livro nenhum, nem mesmo para a Torá. Certa vez os sábios caminhavam e uma pessoa lia obsessivamente a Torá. Um dos sábios apontou e disse: aquele que apenas lê a Torá será banido do mundo. O fanatismo nunca foi bem-vindo entre os sábios antigos. Eles buscavam uma espiritualidade vibrante, viva, intensa, mas lúcida. Então, o Ramban cita as ofertas como exemplo, a lex talionis, isto é, o olho por olho e dente por dente, como exemplo de leis que podem até estar escritas, mas os rabinos disseram não. A Torá diz mesmo: vocês têm que fazer olho por olho, repetindo exatamente o que está escrito no código Hammurabi. Olho por olho e dente por dente. Quem cegar alguém fica cego, quem quebrar o dente de alguém arranca o dele, quem ferir um membro de alguém que vai ter o dele ferido, se quebra a mão do outro, a tua vai ser quebrada. Mas os rabinos disseram não. Quem ferir alguém paga uma multa, sustenta a pessoa. Se você alejar alguém, você sustenta aquela pessoa. Se com o trabalho dele ele conseguia X e Y por mês de sustento, você vai prover para ele o resto da sua vida. Você vai pagar financeiramente. Você vai compensá-lo. Não é isso que a Torá disse. É esta que é a Halachá. Da mesma forma, o Ramban nos explicou que as ofertas nunca foram a intenção do divino. Fazer churrasco não tem nada a ver com Deus. Mas os antigos expressavam religiosidade através da alimentação e da festa. Então, o divino permite. O ser humano quer abater um carneiro e chamar as pessoas e comer junto? Pode. Mas isso é tolerado para o divino. Tudo aquilo é irrelevante. Então, o Ramban nos diz no Guia dos Perplexos, no 3º tomo, no 32º capítulo, que a Torá só permitiu ofertas, tolerou os ritos. Porque era um costume deles e tudo aquilo era feito nos ritos idólatras.
Era um costume, ia ser feito de qualquer maneira. Então, em vez de deixar, vamos organizar e vamos fazer dessa maneira, tirando, por exemplo, a oferta da mão das pessoas. Cada um fazia na sua casa a queima do incenso, a oferta do animal. Então o Hashem diz, não, tira isso das pessoas, não pode mais fazer, agora você não vai mais fazer, você vai só olhar o Kohen fazer. E aí você participa comendo depois. Qual é o impacto disso? Com o tempo você não sabe mais fazer. Você não sabe mais abater o animal, você não sabe mais como queima o incenso, você não sabe mais nada daquilo. Então a idolatria é tirada de você culturalmente. Quando a Torá centra todo o culto no templo, todas as pessoas vão lá só para assistir o espetáculo. Ninguém vai mais fazer aquilo em casa. Então, as crianças daquelas pessoas não mais vão crescer num ambiente místico, com rituais mágicos. Elas só vão ver de longe isso, correm. E não vão poder fazer, porque aquilo quem faz é o correm. E essa era a maneira da Torá de ir acostumando Israel a sair da idolatria. Portanto, os rituais do templo nunca foram mágicos. Eles sempre foram didáticos. Outros exemplos de práticas alteradas pelos profetas e pelos rabinos envolvem a escravidão. A Torá não chega nem a fazer muito comentário sobre a escravidão. Ela diz que se for ter um escravo, quando é um escravo hebreu, você vai ter só alguns anos, não pode agredir, a Torá é até bela em relação a isso, considerando a época e a circunstância. No Shabat ele também tem que parar, não pode fazer trabalhar ininterruptamente. A pessoa tem que comer antes de você. Aí vieram os sábios do Talmud. Os sábios do Talmud disseram, você não pode comer antes do seu escravo. Nem se você tiver um animal dentro de casa, ele também é seu escravo. Ele está cativo, ele não é de lá, ele é da natureza. Você tirou ele de lá e trouxe para sua casa. Ok, então agora você é obrigado a prover para ele o que ele ia conseguir sozinho na natureza. Então quando você for comer, é proibido para você comer. Primeiro ele come, depois você come. Primeiro seu servo come, depois você come. E outra, seu servo tem que comer da comida que você come. Nada de, a comida do escravo é pior e a minha comida é melhor. Não, senhor. Se eu tomo vinho, meu servo toma vinho. Se eu como carne, meu servo come carne. Se eu como ovo, meu servo come ovo. E a cama que você dorme tem que ser provida uma semelhante para o seu servo. Então, depois que os sábios analisaram todas as regras talmúdicas que eles criaram para essa relação, eles disseram, quem compra um escravo adquire para si mesmo um senhor. Então isso é uma clara atitude dos rabinos mudando o que está escrito na Torá. E digo mais, para melhor. E os rabinos atuais, os lúcidos, não os loucos, os rabinos atuais fizeram ainda melhor. Aboliram de vez a ideia. Pronto. Melhor ainda. Mas de lá para cá, um progresso. E eu não preciso dizer que apesar de todas essas regras, a maior parte das pessoas não segue. Eu não preciso dizer isso. As pessoas não seguem leis de trânsito, vão seguir leis de ética. Mas não é esse o ponto. A lucidez é rara no mundo. A loucura impera. Então é esperado mesmo que não siga, mas está lá. Então, mesma coisa os rabinos fizeram em relação a coisas aparentemente boas, como a ordem da Torá de perdoar as dívidas no ano de Shemitah. Os rabinos foram lá e inventaram o prosbul, uma nota promissória que faz com que você continue devendo o que você devia mesmo depois do Shemitah. Por que eles fizeram isso? Porque não deixaram do jeito que a Torá falou. Porque como no ano de Shemitah perdoava todas as dívidas, antes do ano de Shemitah,
as pessoas que tinham dinheiro do povo de Israel, do povo judeu, abandonavam os pobres. Porque o ego humano toma conta do coração do ser humano, ele se torna um acumulador. Então ele concluía que eu não posso dar para as pessoas, senão eu vou ficar sem nada. Ele só queria emprestar, ele não queria dar nada para ninguém. Os rabinos, em vez de discutir com Yetzer Hará, algo absolutamente inútil, esta é a condição, esse é o estado de consciência que estamos no momento, estamos muito aquém do que deveríamos. Então eles tiveram a brilhante ideia de burlar o Yetzer Hará para que ele fizesse a Tzedakah. Então eles criaram um prosbulo, disseram para a pessoa, não, com esse documento, a pessoa que te deve, ainda te deve depois da Shemitah. Portanto, você dê a Tzedakah para ele, ajude ele. E aí, ele vai seguindo a regra do devo, não nego, pago quando puder. E isso fez com que as pessoas dessem para os pobres. Aquela ação de Tzedakah sobre tais condições tem qualidade? É uma mitzvah genuína? Não, claro que não. Mas para os rabinos, nós temos um objetivo para cumprir. As pessoas precisam de amparo. Não é o ideal, mas alguma coisa tem que ser feita. Então isso é um exemplo clássico de uma lei que não existe, mas os rabinos fizeram que existisse e está correto. Essa maturidade dos sábios é a maturidade que o mundo da religião carece. O mundo dos biblistas, dos insanos e dos malucos. Com isso em mente, o Drazen agora nos traz uma personagem que ele vai discutir o pensamento. Arnold Ehrlich, 1848-1919. Ele nos diz, foi um estudioso brilhante, embora iconoclasta, autor da obra Mikrak Pshuto, na qual traz uma variedade de interpretações bastante originais, interessantes e frequentemente não tradicionais da Bíblia hebraica. Ele sofreu um forte preconceito por ter traduzido o Novo Testamento para o hebraico. Aliás, a versão que eu li foi essa dele. Ehrlich sugeriu que o suicídio poderia ser adicionado à lista das coisas que os rabinos modificaram depois do período bíblico, as coisas que os rabinos inventaram, no intuito de refletir certas concepções éticas. Ele baseia sua conclusão no texto do suicídio do Ahitofel, registrado em Shmuel Bet 17:23. Então, esse capítulo vai responder estas 6 perguntas. O que aconteceu com Ahitofel? O que o Ahitofel fez antes de se suicidar? Como a Bíblia hebraica descreve o Ahitofel? Como o Ehrlich avaliava a visão rabínica sobre o suicídio? Há suporte para a visão do Ehrlich? E qual motivo o Rambam discordaria dele? A história do Ahitofel, muitos de vocês devem conhecer. Então isso é só um breve resumo. No livro de Shmuel Bet, dos capítulos 13 até o 19, nós temos a história trágica do Avshalom, filho do Davi. Avshalom se rebelou contra o pai e tentou assumir o seu trono. E ele tinha um certo número de seguidores, incluindo o conselheiro do Davi, o Ahitofel. Davi recuou de Jerusalém num momento quando Avshalom se aproximou da cidade com forças armadas. A Escritura não explica o motivo exatamente. Pode ser porque o Davi já estava velhinho, não dava para enfrentar mais ele em guerra. Pode ser que o Davi saiu de Jerusalém para não ter que lutar com ele. E também é possível que a decisão tenha sido estratégica, de modo a colocar as forças do Avshalom num território com maiores vantagens táticas para o Davi. Esta última concepção seria apoiada pelo fato de que o Davi deixou espias, como Hushai, em Jerusalém, para que iludissem Avshalom e informassem a ele do andamento dos ataques. Mas seja como for, nós não sabemos.
Acontece que no capítulo 17, o Ahitofel aconselha Absalão a atacar Davi imediatamente, surpreendendo ele à noite com uma divisão de 12.000 soldados, de uma vez. Ahitofel mesmo se oferece para liderar as tropas, de tanta certeza que ele tinha que ia dar certo. Este sábio conselho pareceu adequado a Absalão e seus conselheiros principais. Ele provavelmente teria tido sucesso. Mas Absalão, de um modo descuidado, perguntou a Hushai, o arquita, sobre a sua opinião acerca do plano. Sem que Shalom soubesse, Hushai era leal a Davi. E Hushai argumenta que o plano da Ahitofel falharia por causa de atividades passadas do Davi. Ele assegurou que Davi estava acostumado a ser surpreendido, tática frequentemente usada por ele mesmo, e estaria de prontidão, sendo capaz de derrotar facilmente as forças de Absalão. Então ele aconselha o Absalão a esperar um pouco, e até que formasse uma força maior, para que todo Israel participasse da batalha. E ele acrescentou ao Absalão que ele acreditava tanto nisso, que ele mesmo estava se oferecendo para liderar as forças. O livro diz que o Absalão aceitou o plano do Hushai em vez do plano do Ahitofel. Então a ideia era que ele liderasse as forças militares e assumisse a glória de sua vaidade. E a sugestão de atraso do Hushai afetou o extremo cuidado da tendência do Absalão, fazendo ele procrastinar e postergar. O raciocínio do Hushai para sugerir o atraso era ter o tempo para divertir o Davi, preparando ele para a manobra de Absalão. Uma tática que funcionou afinal. Davi derrota as forças militares dos seus filhos. Então, deste modo, o livro nos conta que foi a vaidade do Absalão que triunfou sobre o raciocínio do Ahitofel. Esse é o jeito da Bíblia hebraica de mostrar a diferença dos indivíduos. Quais são suas falhas. Ele não dava ouvido à lógica, à razão e ao bom senso. Ele era um mistificador. Então, quando o cara deu uma solução mágica para ele, não tinha creu com léu aquela explicação. Ele quis aceitar. Quando ele falou, você vai liderar a tropa, o ego dele se inflou. Assim como um místico diz para as pessoas, você tem uma alma divina. E o cara sai todo arrogante, até empurrando as pessoas na rua. Esse tipo de postura é a postura típica da pessoa que perdeu o juízo. Quem é que foi Ahitofel? No Sefer Shmuel, Bet, nós lemos que o Ahitofel era um sábio, mas não era qualquer sábio. A Bíblia hebraica dá uma descrição específica da sabedoria dele. Ela diz assim que ele tinha um tipo de conselho. E aí a Bíblia diz assim, quem se aconselhava com ele naqueles dias era a mesma coisa de perguntar pela palavra do Hashem. Ou seja, era a mesma coisa que falar com um profeta. Falar com ele, falar com o profeta, dava na mesma. Ahitofel não era profeta. O que a Bíblia hebraica está dizendo é, qual é a sensação de falar com o profeta? Como é a profecia? A profecia é o extremo da lucidez e da claridade e da verdade. Profecia não é uma loucura, nem é uma adivinhação, não tem nenhuma relação com o futuro, já que futuro não existe. Profecia é um estado de absoluta claridade da consciência. Quando você consegue, ainda que por um momento, ver o mundo como ele verdadeiramente é. Assim era o conselho do Ahitofel. Então, ele tinha esse talento, e esse talento é mostrado no livro, tanto quando ele aconselhou Davi, como quando ele aconselhou Absalão. Para instruir a nós, leitores, que não era um poder sobrenatural. O poder do divino é um poder natural, real, da natureza. O sobrenatural
não existe. É por isso que quando ele se aconselha com Davi, o Davi é beneficiado, mas o Avshalom também é beneficiado, mesmo que ele tivesse ali traído Davi. Porque a sabedoria fazia parte dele, era o que ele era. Assim, nas duas avaliações se vê que se tratava de um sábio, um erudito. Entretanto, como foi dito, Avshalom rejeitou suas orientações e deu ouvidos a Hushai. Shmuel Bet não revela o que Ahitofel pensou, em palavras, da rejeição do Avshalom do seu plano. Entretanto, seria razoável considerar, nos diz Drazen, que um conselheiro experiente, um guerreiro, previa que o Avshalom estava cometendo um enorme erro e seria derrotado. É também provável que ele soubesse que quando isso aconteceu, Davi receberia o aviso de que seu conselho foi dado a Avshalom e ele poderia ser executado por isso. Ele deve ter previsto que, de acordo com a lei da época mesmo, em alguns países até recentemente, o rei confiscava a propriedade da pessoa que ele executasse. Portanto, dado que ele seria certamente executado, ele optou por morrer por um meio que salvasse a propriedade para a sua família. Por isso ele optou pelo suicídio. Ahitofel sabia, nos diz o Drazen, e decidiu tomar uma atitude, colocar sua casa em ordem, aconselhar sua família sobre como eles deveriam agir após a sua morte. Apesar de não ter sido mencionado no Shmuel Bet, ele provavelmente disse a eles para não agirem de modo rebelde para Davi, porque aquilo poderia ser usado contra eles, ele poderia ser considerado um traidor e eles poderiam receber o mal por causa disso. O único verso que descreve o fim do Ahitofel diz: V'Ahitofel ra'a ki lo nasta atzeto, vaychavosh et hachamor, vaykan vayelech el beito, el iro, vaytzav et beito, vaynachek vayamat. Vaikarev bekerev avi. Quando Ahitofel viu que seu conselho não estava sendo seguido, selou seu jumento, saiu, foi para sua casa, em sua cidade. Depois que pôs a sua casa em ordem, ele se enforcou, morreu e foi sepultado no túmulo do pai. O Drazen chama a nossa atenção. Perceba que o verso não julga e não critica Ahitofel, como a Bíblia hebraica muitas vezes faz. Ele fez o que era mal aos olhos do... Não, foi isso que ele fez. Isso não é um caso isolado da Bíblia hebraica, de uma cena assim. Outro livro do Rabino Drazen, chamado Maimonides and the Biblical Prophets, Maimônides e os Profetas Bíblicos, fala sobre outros 4 exemplos de suicídios bíblicos. E todos esses exemplos juntos mostram que não há na Bíblia hebraica proibição ou condenação do suicídio. Os primeiros rabinos que proibiram o suicídio foram os rabinos do período do Talmud e da Mishnah. Antes deles, essa proibição simplesmente não existia na religião de Israel. Então o Drazen nos traz para a visão rabínica. Os rabinos interpretam Bereshit 9:5. O texto que diz: Vach et dimchem lenafsheichem edrosh
Miad kol chai edrosheni miad ha'adan, umiad ish achi edrosh et nefesh ha'adan. Mas para seu próprio sangue de vossa nefesh, o sangue que circula no corpo, exigirei um acerto de contas. Exigirei de cada animal e do homem também. Exigirei um acerto de contas pela vida humana. Cada homem pela nefesh do Adam. E o Talmud, no Tratado de Bava Kama 91b, usa esse verso para dizer, disso nós aprendemos que suicídio é proibido. E os rabinos estão ignorando o fato de que o verso não está nem falando disso. Graças a essa decisão, a lei judaica atual requer que uma pessoa suicida seja sepultada distante do local de sepultamento dos que não são suicidas, atrás de um cercadinho que tem no cemitério judaico. O antigo livro chamado de Simachot, composto durante os primeiros séculos do primeiro milênio da Era Comum, diz que, diferente do luto normal por alguém falecido, no caso do suicida, não se rasga as vestes, não se descobre os ombros e não se elogia. O Drazen só acrescenta que a prática de descobrir os ombros não é mais praticada, porque ninguém faz isso hoje. Mas é porque as pessoas do período da Mishnah, do Talmud, eles não eram moralistas. Eles não foram afetados, não estavam afetados pelo cristianismo e o seu ódio ao corpo. Então, um dos ritos do mundo antigo de luto envolvia rasgar a roupa e aparecia o ombro da pessoa. De todo mundo, de homem ou de mulher, tanto faz. Porque eles não tinham problema com o corpo. O corpo não era odiado como é atualmente. E o Sefer Simachot ainda diz que essas regras apenas se aplicam quando o suicida cometeu seu ato bida'at, isto é, sabendo o que estava fazendo e tendo controle da situação. Mesmo naquela época, já tinha esse insight, que já é um avanço. Como vimos, a Bíblia hebraica não critica Ahitofel. De fato, ela o elogia por sua sabedoria sem igual, porque ele não é só chamado, ele era um grande sábio. Mas ela dá o maior dos elogios. A sabedoria dele é semelhante a falar com um profeta direto. E ele foi sepultado ao lado do seu pai. Ou seja, exatamente o contrário do que a lei rabínica hoje determina para suicidas. E é aí que entra o pesquisador mencionado pelo Drazen. O senhor Ehrlich considerou correto em seu entendimento do suicídio como um outro exemplo daqueles exemplos que falamos de mandamentos que os rabinos mudaram porque eles tinham uma outra visão ética. E por que o Drazen trouxe a opinião desse pesquisador? Ele diz que esse pesquisador pergunta se a mudança rabínica seria razoável. Ou seja, tinha que mudar mesmo? E aí ele argumenta que as declarações rabínicas não apenas eram razoáveis, quando o suicida falha em cuidar adequadamente da sua família e da sociedade. As declarações rabínicas são apenas razoáveis quando o suicídio não faz isso, quando o suicida não cuida da família. Se o suicida deixar fundos suficientes, propriedades para o cônjuge e para os filhos, para que eles continuem vivendo uma vida razoável após a morte dele, não deixando uma carga sobre a sua família, não deixando obrigações não cumpridas na sociedade, não deixando dívidas. Então, na opinião do Ehrlich, o suicídio se torna permitido, por isso que a Bíblia hebraica não permitiria, porque nós somos donos dos nossos corpos. Esse raciocínio, ele continua, se aplica ao indivíduo comum, a vasta maioria da humanidade que não tem contribuição significativa, nem atual, nem posterior, para a sociedade.
Entretanto, este conceito, ele diz, não se aplicaria a uma pessoa sábia, que tenha competência para continuar a contribuir para o benefício da sociedade. Pessoas sábias que se suicidassem roubariam da comunidade suas possíveis contribuições, e por este motivo seria errado para eles o suicídio. Assim, de acordo com Ehrlich, os rabinos que inventaram a proibição do suicídio sem permitir exceções teriam cometido um equívoco. As pessoas que têm meios de prover para suas famílias e não são sábias ao ponto de dar uma contribuição para a sociedade, têm que ter permissão para terminar suas vidas quando acharem melhor. Eles deveriam ser permitidos porque, especialmente se eles estiverem com algum tipo de sofrimento. Depois de expor a visão do pesquisador, o Drazen apresenta quais são os equívocos dele. Ele começa citando o rabino Shlomo ben Avraham Parhon, viveu no século XII também, época do Ramban, que ofereceu uma visão que agora é aceita na justificativa do motivo pelo qual os rabinos proibiram o suicídio. Esse rabino do século XII disse que os rabinos proibiram o suicídio porque eles estavam dizendo que a vida e o corpo não são bens que nós temos. Você não tem vida. Você é uma vida. Você não tem corpo. Você é um corpo. E como então corpo e vida não são posses, não são suas, mas do divino. Portanto, não está correto, segundo essa visão, o raciocínio de que você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Não existe isso de sua vida. A vida não é uma posse que você tenha. Uma pessoa que morre, portanto, não perdeu a vida. Uma pessoa que morre concluiu um ciclo que começou no seu nascimento. A pessoa nasce e a pessoa morre. A vida não tem relação com esse processo. A vida é o impulso do divino para gerar os seres. Isso é a vida. A vida está assim nas células, por causa do impulso das células de multiplicarem-se, de restaurarem-se, de curarem-se, de fazerem manutenção de si. Esse impulso, isso é a vida, isso não é seu. Não pertence, não é algo que te pertença. Então ninguém ganha vida, segundo os nossos sábios, e ninguém perde vida. Vida pertence ao Hashem. Pertencendo ao Hashem, não põe a mão no que não é seu. Fora esse argumento, também existem raciocínios não teológicos para a declaração rabínica, que o Ehrlich não considerou. Em primeiro lugar, Ehrlich ignorou que os achados científicos mostram que todo suicídio é resultante de distúrbios psicológicos e atinge um pico insuportável no momento do suicídio. É raro o indivíduo que, tal qual Sócrates, toma conscientemente e bem consigo mesmo a cicuta, coisa que ele teria feito se ele existiu em 399 antes da Era Comum, sendo que ele poderia ter fugido, aceito exílio, preterido a morte. Não, ele prefere morrer. Mesmo figuras como Ahitofel, que era um grande sábio, estavam sobrecarregadas e desiludidas quando tomaram a atitude que tomaram. Portanto, não foi uma atitude lúcida. E mesmo figuras como Ahitofel, que mostrava sabedoria e os cuidados antes da sua morte, pode ter sido para ele a gota d'água o fato de ele ter tido seu conselho rejeitado por Avshalom, que lhe causou uma frustração tão extrema pela sua identificação, possivelmente com essa identidade de ser o sábio,
que fez com que ele pensasse que não haveria outra saída senão a morte. Se ele tivesse lúcido, talvez ele teria concluído diferente. Os rabinos, mesmo que inconscientemente, porque eles não eram psicólogos e não tinham a menor noção da mente humana, mesmo inconscientemente, eles levaram esta realidade psicológica em conta. Quando eles disseram que os ritos ao enlutado não devem ser realizados para o suicida, posto que eles não sabiam o que estavam fazendo ou perderam o controle sobre si mesmo e suas circunstâncias. Então, quando os rabinos dizem para não fazer os ritos dos enlutados para o suicida, eles não estão condenando o suicida. O que eles estão ensinando para as pessoas é que nós não temos aqui um momento da morte, uma visão da morte, que nós vamos aqui exercitar a nossa plena aceitação só. Todo rito judaico em torno da morte é para reconhecer a sua sacralidade, a sua importância. Por isso que a reza que se reza para o morto, para a morte, é uma reza que só fala de vida, o Kadish. Não há uma palavra no Kadish sobre morte. O Kadish só fala de vida. Porque a morte é apenas a conclusão do ciclo do nascimento, nada mais. Então ela também é um motivo para agradecer o Hashem. Mas quando uma pessoa se suicida, pensaram os rabinos, não é adequado fazer isso. Eu não vou agradecer ao divino pela pessoa que se suicidou. Não vou fazer isso. Não vou dizer que ele tomou uma excelente decisão. Era uma pessoa que tomava excelentes decisões. Era uma pessoa muito sábia. Não em face disso. Não vou falar isso. Então eu não vou elogiá-lo. Nós elogiamos assim. Então nesse caso não faremos isso. E por que ele é colocado à parte? Para gerar em nós o lamento. Ele está à parte de nós. Nós o perdemos. E isso é lamentável. É o ego que faz com que a pessoa veja essas leis que os rabinos estabeleceram como se fossem condenações. Porque o ego vê tudo como disputa e condenação mesmo. E é por esse motivo, diz o Drazen, que virtualmente todos os rabinos, mistificadores e não mistificadores, idólatras ou lúcidos, concordam que as restrições do luto para suicidas, elas eram raramente aplicadas e devem ser aplicadas quando é o caso. O Ehrlich, ele deveria ter reconhecido esse fator psicológico e concordado com os sábios de que nenhuma pessoa pode mesmo receber permissão para cometer o suicídio, não interessa se a Bíblia Hebraica não proibia. As pessoas do período da Bíblia Hebraica não tinham profundos conhecimentos da psicologia humana, não sabiam da depressão. Então eles não têm que dar pitaco sobre isso. E eles eram tão sábios que não deram pitaco sobre isso. Mas os rabinos, no desenvolvimento e no aumento da complexidade das sociedades, perceberam que era o momento de criar uma regra. Não pode deixar como está. Porque se havia um momento com mais razões para as pessoas cometerem suicídio, era durante as invasões romanas. Era durante a opressão dos cristãos. Quando você vê membros queridos de uma família sendo incendiados vivos em nome do Cristo, você pode cogitar que não vale a pena ficar nesse planeta. Então os rabinos viram que era necessário ter uma regra sim para as nossas circunstâncias. Mas não foi só isso que ele errou. Em segundo lugar, diz o Drazen, mesmo na rara possibilidade, raríssima, do suicídio não motivado por nenhum problema emocional, usando o exemplo mitológico do Sócrates, o Ehrlich
desprezou completamente no que ele disse o fato do trauma imediato que o suicídio causa na família da pessoa. Um profundo ato de egoísmo que não leva em conta os demais que vão ficar. E a narrativa que eles vão levar. Por isso é um ato de insanidade, porque não há egoísmo senão no ego, no Yetzer Hará, e portanto na insanidade. Ele não considerou, diz o Drazen, que aquele sentimento perdura, mesmo na morte daquilo que ele descreveu como uma pessoa não produtiva, que também tem família e também pode ter sido amado ou amada por alguém. Seu próprio senso de ser uma pessoa falha, incompleta, incapaz e talvez culpada, que é o sentimento mais comum, especialmente o que a idolatria propaga para as pessoas. Vocês são culpados, vocês são pecadores, vocês devem. Bem como a vergonha perante a família por não ter conseguido, por não ter tido o sucesso que achou que tinha que ter, ou não ter se tornado o grande figura que acharam que tinha que ser. Narrativas, pensamentos, falsidades. Isso é algo que pode ser sentido por anos e pode levar outras pessoas ao mal. Esta é uma outra boa razão, diz o Drazen, para se proibir o ato, sim senhor. Ou seja, para dizer que é proibido, para estabelecer que não se faz. E em terceiro lugar, é errado e até arrogante dizer que existem pessoas que não contribuem para a humanidade. Haz vechalila dizermos uma coisa dessa. Quem dizia isso era Hitler. Que tinha seres humanos que são os bons e os outros descartáveis. Haz vechalila, haz vechalom, pensar isso. Então nesse momento o Drazen lembra do pai dele, o Dr. Nathan Drazen. Ele nos conta, meu pai foi um ser humano muito inteligente. Dentre outros fatores, ele sabia o Tanar de cor. Papai perguntava, o judaísmo diz que as pessoas devem ser humildes. E também diz que devemos falar com confiança. Como é possível ao sábio, que sabe da própria sabedoria, fingir que é humilde perante uma pessoa menos sábia, que ele sabe que carece de conhecimento? Papai respondia que a pessoa verdadeiramente sábia é aquela que conhece o limite da própria sabedoria. E que todas as pessoas possuem também alguma forma de sabedoria que nós não possuímos. É, portanto, adequado, e não fingimento, ser humilde perante toda pessoa. Ehrlich deixou de ver o valor de cada e toda pessoa. Não apenas de quem nós chamamos de sábios. Pois toda presença consciente no mundo tem algo a contribuir. Mesmo que seja só a sua presença. É por isso que no nosso grupo de estudos nós consultamos outros sábios. Nós consultamos Lao Tzu, sábio da China. Nós consultamos a sabedoria e o conhecimento aonde ele estiver. Até mesmo nos primeiros escritos dos cristãos, quando você expurga o lixo idólatra, você encontra também ali sabedoria. A sabedoria não é exclusividade de ninguém, ela pertence ao Hashem. Uma pessoa absolutamente analfabeta e simples que mora numa roça tem grande sabedoria para transmitir. Por sua falta de conhecimentos, ela pode até não ter a consciência disso. Mas a sabedoria está lá. E quem é sábio, sabe o limite da própria sabedoria e se abre para a sabedoria que está no mundo. Então, apesar
de que muitas pessoas pensarem que a atual lei judaica foi dada no Sinai, o Drazen nos lembra, várias regras citadas na Bíblia hebraica diferem da prática mantida atualmente. Portanto, a frase Torá do Sinai nunca, assim como o resto da Bíblia toda, nunca deve ser entendido literalmente. Então ele nos explica que Torá do Sinai indica que há uma alahá, ou seja, um caminho, um ato genuíno, profundamente compreendido. E esse ato, quando ele é realizado, é como se você estivesse recebendo a Torá agora do Sinai. Torá do Sinai não quer dizer que todas as leis vieram literalmente do Sinai, atravessando os tempos como um meteoro atravessa o universo. Claro que não, isso é impossível. Os rabinos mudavam muitas regras bíblicas, porque o que criou a Bíblia hebraica é a inspiração do divino em nós. Portanto, o que criou a Torá oral é a inspiração do divino em nós. Nós recebemos a Torá escrita, a inspiração para registrar a linguagem profética, e nós recebemos a Torá oral, a capacidade da dialética, de discutir e trabalhar e tornar aquele conhecimento vivo. Se uma coisa fica estática, ela morre. Tudo aquilo que é rígido será quebrado. É por isso que interpretar a Torá como lei, lei de Deus, lei no sentido romano, no sentido inglês, no sentido... é um equívoco. Torá não quer dizer lei, Torá quer dizer instrução. Nosso conhecimento é deoraita, é da luz, é da instrução. Você não tem leis para cumprir, você tem instruções que te orientam. E o impulso que te leva a cumprir o que você deve fazer é um impulso espontâneo. Ele só deve ser espontâneo. Mas quando a pessoa está na insanidade e necessita de disciplina para não fazer o mal para os outros, a esta pessoa nós impomos leis. E como a insanidade se multiplica, você acaba ficando com a impressão de que tudo é lei. Talvez você esteja com essa impressão porque você também esteja fazendo parte da insanidade. Hora de despertar. Ao analisarmos e refletirmos sobre a proibição dos sábios, vimos que o pesquisador acaba dizendo que as pessoas não sábias deveriam ser permitidas de cometer suicídio por sua irrelevância na sociedade. Chas v'chalila. As pessoas consideradas importantes deveriam ser permitidas. Embora o pesquisador estivesse correto ao dizer que o desenvolvimento da lei judaica implica que a proibição do suicídio não existia no período bíblico, está certo? Ele está absolutamente equivocado ao criticar os sábios que proibiram o suicídio. Está certo proibir isso. Está certo dizer para aquele ser humano que a presença dele no mundo, mesmo que ele não faça nada, a presença dele no mundo importa. A presença é importante. Cada presença é um manifesto do divino. É a presença que importa. Então a distinção que o pesquisador fez entre o sábio e o não sábio não era nem considerado pelos sábios. É por isso que os sábios determinaram, dentre os ritos fúnebres, o jeito judaico de enterrar é bem diferente do jeito dos outros povos. Uma das coisas que é diferente é que a pessoa é depositada na terra. Não tem caixão de luxo no judaísmo. Você pode ser um multibiliardário. Você vai ficar numa caixa que a tampa de baixo sai. E você vai ser enterrado com uma mortalha.
Você não vai ser enterrado de terno. Você não vai ser maquiado. Não vão fingir que você não morreu. A morte tem que ser encarada de frente. Ela é a conclusão do ciclo do nascimento. E é por isso que se acende uma vela. Para mostrar que a vida, o fluir, o irradiar, ela está inalterada. A vida não tem nenhuma relação com a morte. Não sabe nem do que se trata. Porque a morte é a conclusão do nascimento. A vida é contínua. A vida não é uma posse minha, sua. Você não tem nenhuma vida. Eu não tenho nenhuma vida. A vida não é o que você tem. A vida é o que você é. É por isso que o Hashem disse, eu ponho diante de vocês a vida. Eu ponho diante, na sua frente, a vida. Para que você enxergue você mesmo. Ponho diante de você a vida. É isso que você não olha. Você acha que você tem vida para perder. Você não tem nenhuma vida para perder. Você é a vida. E o Drazen conclui, do mesmo modo o Ramban enfatiza a empatia, a compaixão e o amor ao próximo, como os pontos altos da Torá, no objetivo de melhorar a nós mesmos e aos demais. É por isso que esse livro se chama Razão Acima de Tudo. Porque quando você olha para a realidade com racionalidade, você percebe o divino no mundo real. E isso é mais importante do que tudo mesmo. E assim nós concluímos o nosso estudo de hoje. Quero agradecer a cada um que nos honra com a sua presença, que nos alegra. Muito obrigado por terem vindo, por terem compartilhado a vossa atenção. Agradeço também aos nossos colaboradores que mantêm o nosso projeto existente e aos nossos ouvintes posteriores, que mais e mais colegas de estudo participem. Muito obrigado, uma boa noite e um bom descanso a cada um de vocês. Excelente final de semana, Shabbat Shalom e até a próxima. Bezrat Hashem Yitbarach.